Hoje, a gente vai mergulhar direto num capítulo super engenhoso da engenharia naval que, incrivelmente, costuma passar batido. Esta nossa análise é sobre máquinas colossais, eficiência extrema e uma frota histórica que simplesmente transformou o jeito de cruzar os oceanos. É a saga dos cangurus do mar. Certo, mas por que esse nome? Essa expressão maravilhosa, cangurus do mar, apareceu num processo judicial da Delta Lines lá em dezembro de 1984. E é uma imagem mental simplesmente fantástica, né? Afinal, que tipo de maravilha da engenharia é grande o suficiente para carregar embarcações menores na sua própria bolsa através dos oceanos? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. A mágica toda acontece com o sistema LASH. A sigla significa Lighter Aboard Ship, ou seja, barcaças a bordo do navio. O conceito é genial justamente pela simplicidade. Ao invés do navio atracar e ficar dias parado esperando a carga, ele simplesmente larga as barcaças no porto e já recolhe outras que estão prontas. É um transportador gigante desenhado para alcançar o grande sonho da logística: zero tempo ocioso. Para ficar ainda mais fácil de visualizar, imagine uma cena super comum nas grandes cidades. Sabe aquelas caçambas de entulho de obra? O caminhão guindaste chega, deixa a caçamba vazia e vai embora trabalhar. Dias depois, ele volta e leva a caçamba cheia. O sistema LASH usa rigorosamente essa mesma lógica brilhante, só que numa escala marítima global e com pesos absolutamente inacreditáveis. 510 toneladas. Essa era a capacidade de içamento do guindaste principal que corria por cima do convés desses navios. É uma força bruta assustadora. Para dar uma perspectiva, é como erguer o peso de mais de 100 elefantes de uma vez só. Tudo isso projetado especificamente para pescar essas caçambas de aços gigantes da água e encaixar todas perfeitamente a bordo. Isso traz a gente para as grandes estrelas da operação. A gente está falando do Delta Norte, do Delta Sud e do Delta Mar. Navios imponentes construídos lá em 1973 pelos estaleiros Avondale, em New Orleans. Os números impressionam. Eram mais de 272 metros de comprimento e operavam com um calado profundo de mais de 18 metros. Cruzando os oceanos a confortáveis 18,7 nós, eram verdadeiras obras-primas da engenharia, feitas sob medida para esse relógio suíço chamado LASH. Agora, olha o tamanho do impacto disso. Cada um desses navios conseguia carregar incríveis 89 barcaças de uma vez só. Na prática, a gente está falando de transportar, em média, 15.705 toneladas por viagem. É um volume de carga absurdo rodando o mundo, sem a necessidade de manter a embarcação principal encostada no porto perdendo dinheiro. Esse nível de eficiência levou a tecnologia para o seu verdadeiro auge na década de 1970. A Delta Steamship Lines, com aquele icônico triângulo amarelo nas chaminés, simplesmente dominava as rotas rápidas. E o mais legal é que eles já tinham um legado enorme. A empresa começou em 1919 e ficou famosa no mundo todo como a Frota do Café, transportando o café brasileiro até o rio Mississippi. O sistema LASH foi, sem dúvida, a coroa de glória nessa história de velocidade. No dia a dia, a operação era um verdadeiro balé mecânico no mar. Passo 1, as barcaças eram pré-carregadas no porto, no tempo delas, sem pressa nenhuma. Passo 2, o gigante LASH chegava e, com equipamento de polpa e o pórtico deslizante, içava rapidamente estruturas de mais de 460 toneladas. E o passo 3, o navio partia na mesma hora, deixando as barcaças novas na água para descarregar. Era logística contínua e sem freio na sua forma mais pura. Mas toda boa saga tem seus obstáculos, né? Apesar do ápice nos anos 70, a chegada dos famosos contêineres padronizados começou a mudar o jogo. Com o declínio do uso de barcaças, a frota foi vendida para a Crowley Maritime Corporation em 1982. Daí, passou de mãos em mãos, teve até a Holiday Inns no meio da história, até ser finalmente renomeada e comprada pelo governo americano sob a administração marítima dos Estados Unidos, lá para 1986 e 1987. Com essa transição para a reserva naval militar, o destino do trio se dividiu. O Delta Norte virou o Cape Flattery e o Delta Mar foi rebatizado como Cape Farewell. Eles ganharam uma baita sobrevida servindo aos militares. Mas o Delta Sul não teve a mesma sorte. A trajetória dele acabou de forma definitiva num desmanche, em 8 de abril de 1990. E para os curiosos de plantão, onde é que os sobreviventes estão hoje? As imagens de satélite e os registros militares não mentem. O imponente Cape Flattery e o Cape Farewell continuam firmes no mundo material. Dá para ver os dois atracados tranquilamente lado a lado com outras embarcações, lá em Port Arthur, na região de Beaumont, no Texas, verdadeiros monumentos de aço ancorados no tempo. Mas tem um detalhe sensacional envolvendo o número 10.
Eles não estão lá abandonados, enferrujando, não. Como fazem parte da frota de reserva pronta da administração marítima, eles recebem manutenção constante. Ou seja, se rolar uma emergência ou uma crise logística pesada, esses gigantes adormecidos podem ser 100% reativados e voltar para a ativa em impressionantes 10 dias. O que deixa no ar um grande questionamento para a gente fechar essa nossa análise. Olhando para esses colossos de aço quietinhos no porto do Texas, será que os velozes cangurus do mar estão só descansando à espera de um chamado ou vão ficar para sempre como relíquias de uma era genial de caçambas flutuantes? É um pedaço formidável da história que continua fascinando e provando que na engenharia e na logística, toda grande ideia deixa sua marca.